Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a gente começar mais um dia de aula? Hoje é terça-feira, dia 7 de julho. Nossa aula de hoje será de ciências. Então você já pode pegar o seu livro de ciências e deixá-lo aí bem pertinho de você, porque logo logo nós vamos utilizá-lo. Bem, hoje é terça-feira e terça-feira, além de vocês terem aula com a tia Gabi, vocês também têm as aulas extras. E hoje, então, vocês terão aula de ciências com a tia Gabi, mas vocês também terão a aula de informática com a tia Casey, a aula de inglês com a tia Cássia. Então, se preparem, porque hoje o nosso dia está cheinho de atividade. Bem, mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se juntar comigo para que a gente possa fazer a nossa oração, para que assim a nossa aula possa começar. Então eu vou pedir para você aí da sua casa juntar as suas mãozinhas para a gente iniciar a nossa oração. Vamos lá? Minha oração. Jesus, hoje eu quero dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, eu agradeço por minha vida, meus pais, irmãos, por minha professora e por meus colegas. É muito bom viver, Jesus. Depois, eu peço a você por todas as crianças que vivem sem família, sem casa, sem comida e sem escola. Cuide delas, Jesus. Ainda outra coisa, coloque também mais amor no coração dos adultos, para ajudarem as crianças a serem mais felizes. Obrigada, Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, meus amores, como a tia Gabi começou falando no início do vídeo, nossa aula de hoje será de ciências. Então, você precisa ter o seu livro aí bem pertinho de você. Bem, na unidade de ciências que nós estamos estudando, nós estamos conhecendo um pouco sobre os animais, sobre o reino animal. Começamos essa unidade conhecendo sobre os animais vivíparos e os animais ovíparos. Quem lembra desse conteúdo? Lembram que os animais ovíparos são aqueles que nascem de ovos? E aqueles que nascem da barriga da mamãe são chamados de quê? De vivíparos. Muito bem. Então quer dizer que vocês estão lembrando das aulas? E qual foi a outra aula que a gente teve em seguida, depois de descobrir como nasciam os animais? Em seguida, conhecemos um pouco sobre o revestimento do corpo dos animais, descobrimos que existem animais que têm o corpo coberto por pelos, animais que têm o corpo coberto por penas, animais que têm o corpo coberto por escamas, pele fina, placas duras. Enfim, a gente viu exemplos de animais que têm o corpo coberto por penas, animais que têm o corpo coberto por pelos e por todos os outros tipos de revestimento de pele. Em seguida, nós vimos sobre a locomoção dos animais. Vimos que os animais precisam se locomover de um lugar para outro, para poder sobreviver, para poder buscar seus companheiros, para poder buscar sua alimentação. E aí a gente descobriu que cada animal tem um jeito de se locomover. A gente viu os grupinhos que se locomovem de formas semelhantes. A gente viu que existem animais que andam, existem animais que pulam, existem animais que rastejam, existem animais que voam, existem animais que nadam. E aí a gente foi vendo as diferenças, os diferentes tipos de locomoção dos animais, e além disso nós vimos exemplos de animais que andam, que pulam, que voam. E aí em seguida nós começamos a ver sobre o habitat dos animais.
Nós vimos que o habitat é a mesma coisa que o ambiente, onde o animal vive, o seu ambiente natural, seu habitat natural, que é onde o animal se desenvolve, onde ele encontra tudo que ele precisa para se desenvolver. No seu habitat natural, o animal encontra aquilo que ele precisa para sobreviver. Por exemplo, o peixinho. O peixinho, ele precisa viver na água. Então, onde ele vive? Qual é o habitat natural do peixinho? É o mar, não é verdade? É o habitat natural do peixinho, pois tudo que ele precisa para viver está lá no mar. E assim acontece com os outros animais, que têm o seu habitat natural, podendo ser na terra, na água, mas eles têm o seu habitat natural. É onde eles vivem e ali eles se desenvolvem da melhor forma. Depois disso, nós vimos sobre a comunicação dos animais. Nós vimos que os animais, eles se utilizam sim de sons que ajudam eles a se comunicar. E aí a gente viu que o cachorro late, o gato mia, o leão ruge e a gente conheceu outros tipos de comunicação dos animais. Nessa videoaula a tia Gabi colocou vídeos para vocês poderem adivinhar, para vocês poderem conhecer também o som dos animais. Quem lembra dessa aula? Nós vimos também sobre a classificação dos animais. Vimos que os animais, eles são classificados em animais vertebrados e em animais invertebrados. Nós vimos que os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, possuem vértebras. E aí, dentro do grupo dos animais vertebrados, nós temos 5 outros grupinhos que eles se unem pelas suas características. Em todas as coisas que a gente vai aprendendo sobre os animais, a gente vai elencando os grupinhos. A gente viu o grupo dos animais que têm o corpo coberto por pelos. Nós vimos o grupo dos animais que tem o corpo coberto por escamas. E a mesma coisa acontece quando o assunto é a classificação dos animais. A gente tem os animais classificados em vertebrados e invertebrados. Dentro dos animais vertebrados, a gente tem 5 grupinhos que tem aqueles animais que se assemelham. A gente tem o grupo dos répteis, dos mamíferos, das aves, dos anfíbios e dos peixes. Então, são 5 grupos que têm vértebras no corpo. São animais divididos em 5 grupos que são considerados animais vertebrados, pois eles possuem ossos, possuem vértebras em seu corpo. Então, são animais vertebrados. Aí a gente conheceu o outro grupo, a outra classificação, que é a classificação dos animais invertebrados, que são os animais que não possuem ossos, não possuem vértebras, como, por exemplo, os insetos, barata. Quem lembra dessa aula? E, por fim, na nossa última aula de ciências, nós vimos sobre a alimentação dos animais. Nós sabemos que os animais se alimentam, assim como nós, pois dos alimentos nós retiramos todos os nutrientes e a energia necessária para a gente poder sobreviver. Então, se a gente tem energia para acordar, para fazer as nossas coisas, é porque a gente se alimenta. Então, quando a gente não se alimenta bem, a gente não consegue ficar bem para realizar as nossas atividades, a gente fica sem energia. Então, a mesma coisa acontece com os animais, porque nós também somos animais, né? A tia Gabi já disse isso. Nós, seres humanos, também somos animais. E a gente descobriu os tipos de alimentação dos animais. A gente viu que existem animais que são carnívoros, herbívoros e onívoros. Vocês lembram? E a gente conheceu os exemplos de cada classificação dos animais em relação à alimentação. Nós vimos que os animais herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais, de plantas, são os animais herbívoros. Por exemplo, o boi, o cavalo. Nós também conhecemos os animais carnívoros, que são os animais que se alimentam de carne de outros animais, como, por exemplo, o leão, a onça. E nós vimos também os animais onívoros.
Quais são os animais onívoros? Do que eles se alimentam? Muito simples. Os animais onívoros são os animais que se alimentam dos dois, tanto dos vegetais, das plantas, quanto da carne de outros animais. Um exemplo disso somos nós, seres humanos. Nós nos alimentamos tanto da carne de outros animais, quanto de vegetais, de plantas, assim como o urso, a galinha. Somos animais onívoros. Então vamos lá. Herbívoros se alimentam de plantas e vegetais. Carnívoros se alimentam da carne de outros animais. E onívoros se alimentam dos dois, tanto da carne de outros animais, quanto também de vegetais, de plantas. Certo? Relembrou tudo que a gente aprendeu? Então, agora que a gente já fez um resumo do que a gente aprendeu nas últimas aulas, nós já estamos preparados para começar a aula de hoje. Nossa aula de hoje começa na página 68 do nosso livro. Hoje nós vamos falar sobre os animais úteis. O que será que a gente vai aprender com a aula de hoje? Se tratando de animais úteis. Por que existem animais que são considerados úteis para o ser humano? Bem, turminha, é importante começar dizendo que todos os animais são muito importantes. Todos eles têm a sua importância dentro da cadeia alimentar. Todos eles têm a sua importância, então todos são importantes. Porém, tem um grupo de animais que se destacam, pois eles oferecem coisas que ajudam e melhoram a vida do ser humano. Esses animais são chamados de animais úteis, porque de alguma forma eles ajudam ao ser humano, melhoram a vida do ser humano, que somos nós. Mas o que eles fazem para melhorar a nossa vida? O que eles fazem que nos ajudam? Será que você sabe me dizer? Acontece que geralmente os animais úteis, eles nos oferecem alimentos, nos oferecem artigos para realizar, para fazer roupas, enfeites, ou a gente utiliza para força de trabalho, ou para transporte. Então, por isso, alguns animais são considerados animais úteis, porque eles podem fornecer para o ser humano coisas que são importantes, que vão facilitar e ajudar na vida do ser humano. Como, por exemplo, na alimentação. Nós nos alimentamos da carne de alguns animais, do ovo, não é verdade? Tudo isso vem dos animais. A gente não bebe leite? O leite a gente também sabe que vem dos animais. Então, essas coisas que os animais fornecem para nós fazem com que eles sejam considerados animais úteis, pois facilitam, melhoram e ajudam na nossa vida, certo? E agora a gente vai conhecer um pouquinho de alguns animais que são considerados animais úteis, que ajudam ao ser humano e também por que eles são considerados animais úteis. Vamos começar falando sobre o cavalo e sobre o burrinho. O cavalo, ele é considerado um animal útil ao ser humano, pois ele ajuda no transporte do ser humano. O burro também é um animal considerado útil porque ajuda ao ser humano no transporte e, além disso, em serviços de carga, para poder transportar cargas, ou seja, os dois são animais que ajudam ao ser humano, são úteis para o ser humano em relação ao transporte, pois eles podem fazer transporte de pessoas e também de alguns elementos. Vamos falar desse animalzinho aqui. Quem conhece esse animal? É a abelha. E o que a abelha nos fornece? A abelha nos dá o mel. Muito bem. A abelha nos dá o mel. Além disso, a abelha também dá o própolis, que são tanto mel quanto própolis ajudam muito a curar gripes, ajudam no tratamento da garganta quando ela tá um pouquinho dodói.
são coisas que a abelha nos fornece. Além do mel, além do própolis, a abelha também nos fornece a cera. Olha quanta coisa ela nos fornece. Por isso que a abelha é considerada um animal útil ao ser humano, por tudo o que a abelha nos oferece. Que animal é esse aqui? Quem sabe me dizer? É uma vaquinha. E o que a vaquinha e o boi nos oferecem? A vaquinha nos dá leite. Muito bem. A vaca nos dá o leite. O boi e a vaca nos dão carne. Mas tem outros animais que também nos dão carne. Quais são esses animais? O porco. A gente também come carne de porco. Tem mais animal que a gente costuma comer a carne? A carne do peixe. São animais que nos oferecem a carne, então, para o nosso alimento, para que a gente possa se alimentar. Então, por isso, são considerados animais úteis ao ser humano, pois nos fornecem alimento. A vaca, o boi, o porquinho e o peixinho nos fornecem alimento, certo? Lembrando que, além da vaquinha nos oferecer carne, a vaca, o boi nos oferecerem carne, a vaquinha também nos oferece o leite. Por isso que a vaquinha também é considerada um animal útil para o ser humano. Você conhece esse animal aqui? É uma ovelhinha. E você sabe o que a ovelha e o carneiro nos oferecem? Acertou quem disse a lã, utilizada para fazer roupas, tecidos. Isso mesmo, a lã. A lã é utilizada para a fabricação de roupas e tecidos em geral. Então, a ovelha, ela é muito útil à nossa vida, pois nos oferece a lã. E a ovelha e o carneiro, eles também nos oferecem carne. Então, a ovelha e o carneiro são importantes, pois nos oferecem tanto a lã quanto a carne, ó. Tanto a lã quanto a carne. E esse animal aqui, quem conhece? A galinha é fácil, hein? Primeiro ano. Não preciso nem perguntar o que a galinha nos oferece, né? E esse animal aqui? A pata. A galinha e a pata nos oferecem ovos. A galinha e a pata nos oferecem ovos. Além disso, também nos oferecem carne. Muito bem. Olha só a coxinha da galinha, do franguinho. A galinha nos oferece também a carne. Quem aí gosta de franguinho? Vem da galinha. Então, por isso que são considerados animais úteis, pois esses animais nos fornecem coisas que melhoram, facilitam a nossa vida, tanto para a nossa alimentação, como para a fabricação das nossas roupas, das nossas vestimentas. E além disso, no livro também vem dizendo que o cachorrinho também é um animal útil para o ser humano. E ele é útil para o ser humano, pois ele vigia a nossa casa, é nosso companheiro e cuida de nós. Então, todos esses animais que a Tia Gabi trouxe para a aula de hoje são considerados animais úteis, pois eles melhoram a vida do ser humano, oferecem para nós alimento, tecidos para a fabricação de roupas, o leite, o mel, fazem serviços de transporte, carregam cargas, por isso são considerados animais úteis para o ser humano. Bem, turminha, agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre a utilidade dos animais para a vida do ser humano,
a tia Gabi vai dar início às atividades. Então, no próximo vídeo, você vai poder saber um pouquinho das atividades. Então, fica de olho aí. Vai lá no próximo vídeo assistir um pouco a tia Gabi explicando as atividades, certo? Tô esperando você no próximo vídeo.